Novamente, bem-vindos as pessoas que já entraram aqui nessa transmissão ao vivo, nesse workshop, o primeiro workshop da ML com esse tipo de roupagem, com esse tipo de ferramenta. Então é um prazer estar aqui com vocês. Agora eu estou vendo que o meu vídeo agora está aparecendo, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer bater esse papo com vocês nesse momento especial. Todos nós estamos sendo desafiados e é um momento realmente de reflexão, como eu falei. E aí agora a gente vai tratar, né, de apresentar algumas considerações voltadas à responsabilidade do síndico nesse momento de pandemia, nesse momento de gestão de crises, né? Como eu estava falando, essa apresentação ela acaba tendo uma roupagem de uma palestra, em virtude da impossibilidade até de organização para que as pessoas fiquem fazendo perguntas ao longo dessa minha apresentação. Portanto, eu falarei, né, de uma forma monocrática, primeiramente, e caso tenhamos algumas perguntas a responder, vocês podem fazer as perguntas por escrito no chat, que ao final eu apresentarei as respostas para as eventuais perguntas que possam surgir, tá bom? Então, é um prazer. Vamos dar início, então, ao que interessa, né, que é o tema que nós destacamos para esse primeiro bate-papo, esse primeiro episódio do workshop desta tarde. Bem, só fazendo uma pequena lembrança cronológica, né, do que aconteceu do final do ano para cá, né, nesse momento. Como todo mundo sabe, em dezembro, o mundo acabou sendo surpreendido, o mundo começou a ficar assustado com as primeiras notícias de um novo vírus, né, chamado de novo coronavírus, que surgiu na China. E a partir daí, né, a partir de todo o alerta, né, das autoridades de saúde, principalmente da OMS, de que esse vírus era um vírus diferente, era um vírus novo, desconhecido, né, de todo o protocolo de saúde mundial, os demais países começaram então a ser contaminados, principalmente as contaminações que aconteceram em virtude de viagens que foram feitas para os países ou para as localidades infectadas. Então nós sabíamos que infelizmente, esse vírus iria chegar ao Brasil, iria chegar às Américas, né, mais cedo ou mais tarde. E nós tivemos o primeiro caso em março desse ano e depois, no dia 12 de março, tivemos o primeiro contágio comunitário, né, que é aquele que as autoridades identificam como um contágio não feito por alguém que viajou e contaminou alguém ou que chegou aqui contaminado. Já começamos a ter sinais de contaminação comunitária, aonde se identifica que o vírus ficou alojado, já está alojando e fazendo, infelizmente, estragos, começava a fazer estragos aqui no Brasil. Por conta disso, autoridades governamentais começaram a agir e começaram, então, a instituir planos, decretos, né, decisões para conter o avanço do novo coronavírus, da Covid-19, que foi assim identificada esse nome pela OMS, enfim, para conter essa curva de crescimento da Covid e evitar um colapso no nosso sistema de saúde, que hoje é o principal objetivo, né, de todas as medidas que estão sendo tomadas, é evitar o colapso no sistema de saúde do Brasil. No dia 20 de março, o Congresso Nacional, atendendo a um pedido do presidente da República, do Poder Executivo, determinou o estado de calamidade pública aqui no Brasil. Então foi decretado no dia 20 de março o estado de calamidade pública no Brasil, algo raro de ser decretado, né? Quando o país decreta o estado de calamidade, são duas situações que um decreto especial dessa natureza pode sentenciar. Um é o estado de emergência, o estado de calamidade, cada um com efeitos diferentes. O estado de calamidade tem um efeito até muito mais forte do que o estado de emergência. Por conta disso, então, depois decretado o estado de calamidade, todos os demais governantes passaram, então, a adotar medidas próprias, de acordo com a peculiaridade, de acordo com a característica de cada região, para se proteger, para proteger a população que governam contra o avanço do novo coronavírus e, como eu falei, para evitar um colapso no sistema de saúde. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, evidentemente, é um centro que hoje é o segundo maior em contaminação do Brasil, só perde para São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro não foi diferente, não só o governador do estado, como também o prefeito
decretaram decretos próprios, né, cada um dentro da sua discricionariedade, dentro da sua jurisdição, para medidas restritivas fossem adotadas e medidas de isolamento social fossem formalizadas e chanceladas. Então, não foi diferente aqui no Rio de Janeiro. Então, para que a gente possa situar o papel do síndico nesse momento, assim como os presidentes, assim como governadores, assim como prefeitos foram praticamente convocados a agir numa gestão corajosa, no sentido de emitir e editar decretos, medidas provisórias no combate ao avanço do novo coronavírus, estabelecendo isolamentos sociais, limitando o direito até de ir e vir de algumas pessoas, né? Fechando estabelecimentos, fechando atividades empresariais, né? O síndico também, da mesma forma, ele é um gestor. O síndico, ele nesse microcosmo social que é um condomínio edilício, que é uma pequena sociedade que funciona dentro de um ambiente de propriedade, o síndico ele é o poder executivo nesse momento. O síndico ele se confunde como um governador, como um presidente, como um prefeito, e também ele tem que estar determinando ordens, determinando normas que até então não existiam, para que também o avanço, né, dessa doença não atinja a comunidade que o síndico gerencia. Então é aí que vem a grande responsabilidade do gestor nesse momento. Assim como os governantes, assim como prefeitos, assim como presidentes, o síndico ele tem a responsabilidade de cuidar da sociedade que ele gerencia, de cuidar da sociedade que ele lidera, que é a sociedade condominial. Na sociedade condominial, a gente sabe que a gente tem aí a superposição, a convergência de duas propriedades funcionando no mesmo organismo. Existe a propriedade individual, que é aquela que o proprietário exerce sobre o seu imóvel, sobre o seu apartamento, sobre a sua casa, sobre a sua sala, sobre a sua loja, sobre a sua sobreloja. E existe a propriedade comum, que são as áreas comuns, né, do condomínio, que são, evidentemente, de copropriedade de cada condomínio. Não é uma propriedade isolada, mas uma copropriedade de cada condomínio. E esse caráter dúplice de propriedade, que é a propriedade individual convergindo com a propriedade comum, é que dá a razão de ser de um condomínio edilício. Então, o síndico ele é justamente o gestor da propriedade comum. O síndico é gestor desse ambiente público, dessas áreas públicas que circundeiam um condomínio. Essa área pública ela tem o gerenciamento do síndico, assim como as áreas públicas são de responsabilidade do prefeito, as áreas públicas do condomínio, que são as áreas comuns do condomínio, a responsabilidade de geri-las é do síndico. E aí o síndico teve que tomar uma série de atitudes, os síndicos estão tomando, aliás, uma série de atitudes não previstas, às vezes, em pacotes fechados, em regulamentos, convenções, até em leis, para poder proteger o avanço do coronavírus. A gente sabe que, por vezes, essas atitudes tomadas pelos síndicos são, para alguns condôminos, polêmicas, para alguns condôminos eles podem enxergar ou interpretar como sendo arbitrárias, e a confusão acaba se estabelecendo. A gente sabe que no mundo heterogêneo e no mundo gregário como o nosso, onde as pessoas vivem em comunidade, os pensamentos são distintos, os pensamentos não são homogêneos às vezes, o bom senso às vezes é interpretado de uma forma muito pessoal, e é por isso que a gente tem que ter cuidado e orientar o síndico a tomar as atitudes que sejam juridicamente perfeitas, juridicamente corretas, para evitar anulações e até danos ou responsabilidades civis lá na frente. E aí, só para a gente ter um pano de fundo, né, um alicerce, uma fundação para o que a gente vai falar durante esses minutos de bate-papo com vocês, é importante que a gente saiba que todo gestor público ele está vinculado, quando ele toma atitudes, os atos que ele toma, eles estão vinculados a praticamente duas naturezas de atos. Existem os atos vinculados, existem os atos discricionários, né? São atos que todo gestor público ele é obrigado a tomar. E qual é a diferença de um ato vinculado para um ato discricionário? O ato vinculado é aquele ato que vincula o gestor a tomar decisões, a tomar medidas de acordo com o que está na lei.
é retirado do gestor público uma análise subjetiva do fato. Ele é obrigado a aplicar a lei em virtude do que está escrito. Ele não pode fazer nenhuma interpretação subjetiva. Vou dar um exemplo, né? Às vezes, uma pessoa que é flagrada andando de carro sem o cinto de segurança. E aí a autoridade de trânsito, o agente público de trânsito, vai lá e multa a pessoa, quer multar a pessoa por essa pessoa estar sem cinto de segurança. E ao indagar essa pessoa, abordar essa pessoa fala, mas eu não posso usar cinto de segurança porque eu tenho alergia ao cinto de segurança, eu fico todo empolado, eu tenho uma alergia realmente muito grande a esse tipo de material, então eu não posso usar. Por mais que essa pessoa argumente, e o argumento dessa pessoa seja um argumento até sincero, seja um argumento verdadeiro realmente, ele vai ser multado, né? Ele vai ser multado porque o agente público não pode fazer uma análise subjetiva da situação. Ele não pode analisar caso a caso cada situação para aplicar a norma legal ou não. Ele está vinculado a aplicar essa norma, ele vai ter que multar essa pessoa, mesmo que essa pessoa estivesse sincera dizendo que está alérgica. Então é retirado do agente público a interpretação subjetiva da norma. E o ato discricionário, não. O ato discricionário é aquele ato que permite uma análise subjetiva do fato, né? Ele permite a análise subjetiva do fato, principalmente em razão da sua importância, principalmente em razão da valoração, da importância do fato e do momento em que esse fato está acontecendo, no momento histórico e no momento peculiar em que esse fato está acontecendo. Então permite, né, uma interpretação subjetiva do gestor para aplicação da norma, para aplicação da diretriz, né? Lógico que a gente não pode confundir discricionariedade com arbitrariedade. É uma fronteira que tem que ser muito bem delineada e tem que ser muito bem observada para evitar que a pessoa faça uma análise subjetiva e passe a ser arbitrário. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do ato discricionário que é possível ser cometido pelo gestor público em razão da importância da situação. Só que todo ato discricionário ele tem que ser analisado, ele pode ser aplicado de acordo com os contornos da lei, né? Ou seja, eu faço a análise subjetiva do que a lei dá, do que existe na lei, e eu aplico o ato de acordo com o contorno da lei. Ou seja, eu analiso a lei dentro de uma leitura sistemática, eu faço uma leitura sistemática da lei e aplico o ato, mesmo que não haja assim um mandamento pronto. E é isso que nós estamos sendo desafiados, né? É isso que o síndico está sendo desafiado a fazer esse tipo de análise. É aí que vem a importância desse bate-papo. Vamos lá. A gente sabe que uma das primeiras medidas tomadas pelo síndico, medidas que inclusive permanecem hoje na larga maioria dos condomínios do Brasil, foi o quê? De fechamento das áreas comuns e dos espaços de convivência. O síndico ele foi instado a fechar piscina, a fechar salão de festas, a fechar churrasqueiras, espaços gourmet, enfim, brinquedoteca, dependendo aí do tamanho do condomínio. O síndico foi obrigado a fechar essas áreas, impedindo a circulação, a aglomeração e a presença de condômino nessas áreas. Academias, né, que funcionavam nos condomínios, o síndico foi obrigado a fechar essas áreas. Foi a primeira medida que foi recomendada ao gestor condominial e fechar essas áreas. Aí vem a indagação do condômino, que quer fazer uso dessas áreas, né? E a ansiedade começa a bater na porta das pessoas que estão há mais de um mês confinadas, né? A maioria trabalhando em home office, estudando com aulas online dentro de casa, né? Ou seja, as pessoas agora estão convivendo na sua casa, na sua maioria, seja trabalhando ou seja estudando, e começa a bater uma ansiedade de querer sair, né, desse aprisionamento forçado, né, que nós estamos, e começa a reivindicação para usar áreas comuns do prédio. E qual é o instrumento, né? Qual é a alegação que o síndico vai dar para esse condômino para dizer que ele está correto no sentido de manter ainda a linha dura do fechamento dessas áreas comuns? É um ato discricionário, né? Não está na lei dito que o síndico pode fechar áreas comuns. Há um projeto de lei
que foi aprovado há 15 dias atrás no Senado Federal, mas que está tramitando ainda na Câmara dos Deputados para sanção presidencial, então, portanto, não é lei. Há um projeto de lei para inserir no Código Civil a prerrogativa do síndico fechar áreas comuns em momento de pandemias, né? Mas ainda é um projeto de lei, não se transformou em lei. Então não há nenhuma lei que diga que o síndico pode fechar áreas comuns. Então qual é, né, a interpretação sistemática que a gente pode dar para esse condômino? Qual é a explicação que a gente pode dar a esse condômino para dizer que sim, eu posso e devo fechar as áreas comuns? Vamos lá. O artigo 1348 do Código Civil é o artigo que trata das atribuições, das responsabilidades do síndico. É um dispositivo que apresenta quais são os deveres do síndico. São 9 deveres ali esculpidos no artigo 1348 do Código Civil, que está no DNA de todos os síndicos do Brasil, até porque a lei é federal. Então, todos os síndicos, eles têm a atribuição, eles têm a responsabilidade de atender às 9 obrigações que estão dispostas no artigo 1348 do Código Civil. E o inciso 2 do artigo 1348 do Código Civil diz lá que o síndico, ele representa o condomínio em juízo ou fora dele, praticando os atos em defesa dos interesses dos condôminos. Praticando os atos em defesa dos interesses dos condôminos. Está lá, é uma atribuição, é um dever jurídico do síndico. Combinado com isso, a gente tem o inciso 4 do artigo 1336, 1336, também do Código Civil. Esse artigo 1336 apresenta os deveres do condômino. São 4 deveres que um condômino tem vivendo em condomínio. E o quarto dever, está no inciso 4, diz que lá que o condômino ele pode utilizar a sua unidade autônoma e suas áreas e as áreas comuns de maneira a não prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos. Então é um dever do condômino utilizar o seu apartamento e as suas áreas e as áreas comuns do prédio de modo a não prejudicar o sossego, a salubridade, ou seja, a saúde e a segurança dos demais condôminos. Bem, se o síndico ele tem um dever de cuidar dos interesses dos condôminos, está lá no inciso 2 do artigo 348, e se o condômino tem um dever de utilizar as áreas comuns de modo a preservar a salubridade e a saúde dos demais condôminos, esses 2 dispositivos legais encaixam o ato discricionário. Então, diante de uma pandemia, diante de recomendações, inclusive do poder público, de evitar aglomerações, de evitar reuniões e de isolamento social, eu tenho, então, na minha sociedade que praticar o ato discricionário. Ou seja, o contorno da lei me dá não só o direito, como o dever jurídico de fechar as áreas comuns. Eu tenho o dever jurídico de fechar as áreas comuns, porque isso é o interesse maior dos condôminos. Aí, nesse momento, aplica-se a regra que o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Ou seja, não é porque um condômino, um grupo de condôminos quer utilizar uma academia, por exemplo, que eu posso colocar em risco toda a parcela da comunidade da qual eu gerencio, da qual eu represento, né? Senão eu violo o meu dever jurídico e coloco em risco os demais condôminos. Então, esse ato discricionário, ele tem força de ato discricionário, ele tem amparo, né, legal, amparo jurídico em virtude do que está no próprio Código Civil. Uma outra medida que também é polêmica, proibição de obras nos apartamentos, nas unidades autônomas. Inclusive, para quem não sabe, na semana passada foi aprovado um projeto de lei na Alerj, aqui no Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa, com o intuito de proibir a realização de obras em apartamentos no Rio de Janeiro. Esse projeto de lei foi aprovado na Alerj, em sessão extraordinária, e hoje está no gabinete do governador do estado para sanção. O governador tem 15 dias para sancionar essa lei ou vetá-la, né? Então a gente está aguardando
o veto ou a sanção por parte do governador. Mas mesmo, né, que essa lei, mesmo sem essa lei, né, a gente consegue da mesma forma construir um ato discricionário do síndico em proibir obras no apartamento, né? E basicamente pela mesma fundamentação que nós apresentamos aqui com relação à proibição do fechamento de áreas comuns. Se o síndico ele tem o dever jurídico de zelar pelos interesses dos condôminos, pelo que está no inciso 2 do artigo 1348, e como o condômino ele tem um dever de utilizar a sua unidade autônoma de modo a preservar, de modo a não prejudicar a saúde e salubridade dos demais condôminos, dá o contorno jurídico da mesma forma para o síndico proibir a realização de obras nos apartamentos. Porque sabemos que obras nas unidades autônomas, elas acabam permitindo a circulação de pessoas estranhas acabam transitando, trânsito de materiais, né, que a gente não sabe a proveniência desses materiais, prejudicam a boa higienização nas áreas comuns, porque esse trânsito ele acaba fazendo com que a higienização fique redobrada, né, em razão dos contatos físicos que são efetuados nos diversos componentes e equipamentos aonde essas pessoas vão estar transitando. Então, tudo isso dá justificativo e amparo jurídico para que o síndico possa realmente proibir que os condôminos utilizem as áreas comuns, façam obras nos apartamentos. E a gente tem ainda uma informação a dar. Marcelo, mas se porventura um condômino ele não aceita, ele quer fazer obras no seu apartamento, ele está ansioso para fazer uma obra no seu apartamento, ele não aceita e vai fazer passando por cima da minha recomendação. Aí são duas atitudes que o síndico pode tomar. Uma delas, a primeira delas é advertir esse condômino e até multá-lo de acordo com a penalidade prevista nos estatutos internos, né? Seja convenção ou seja regulamento interno do condomínio. E a segunda, mais radical ainda, proibir a entrada dos operários, né? Proibir a entrada dos prestadores de serviço, proibir a entrada dos materiais que vão guarnecer essa obra pretendida pelo condômino. E qual é o amparo que o síndico tem para proibir a entrada, né, de um prestador de serviço, proibir a entrada de materiais? Não seria esse um ato arbitrário, Marcelo, e não um ato discricionário, né, e mais um ato arbitrário? Não. O inciso 5 do artigo 1348 do Código Civil diz que é dever do síndico guardar e zelar as partes comuns. Essa é uma atribuição do síndico, né? Dentro daquelas atribuições que eu falei para vocês do artigo 1348, que são 9, a atribuição número 5, a quinta atribuição, é guardar as partes comuns. Então, o síndico ele é o agente condominial, ele é o gestor condominial que cuida da circulação das áreas comuns, ele que guarda as áreas comuns. E esse chamado dever de polícia do síndico dá total legitimidade para que ele possa barrar a entrada de pessoas que ele não autoriza, né? E barrar a entrada de pessoas que estarão violando a norma interna estabelecida nesse momento. Então, a justificativa, né, o argumento jurídico que a gente apresenta para que o síndico possa, inclusive, barrar a entrada de operários, de prestadores de serviços, até de materiais que, porventura, né, possam querer entrar para a realização de obras nos apartamentos. É lógico que obras emergenciais, obras necessárias, elas devem ser realizadas, né? Lógico, não tem como impedir que essas obras aconteçam. Inclusive, até no próprio projeto de lei que foi aprovado semana passada na LERJ, como eu falei, está lá dito, lá num dispositivo, que as obras necessárias, aquelas urgentes, elas poderão sim ser executadas. Provada a urgência, provada a necessidade, as obras evidentemente poderão ser executadas, né? Aí o condômino apresenta para o síndico, né, essa necessidade, o síndico avalia essa necessidade, é importante que ele faça uma análise valorativa dessa necessidade e concluindo que realmente a obra é necessária, por exemplo, um vazamento, né? Ninguém vai ficar com vazamento dentro de casa, né? Aí o síndico vai e autoriza a realização dessa obra. Aí nesse momento, se o síndico concluiu que a obra realmente necessária e ela pode ser executada, pode ser contratada,
eu dou, né, uma orientação de mais um ato discricionário que o síndico tem que tomar. Por mais que haja um regulamento interno no condomínio determinando os dias, né, onde uma obra possa ser realizada e os horários em que essa obra possa ser realizada, né, por exemplo, a obra vai ser realizada de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 17 horas, né? Isso está assim no regulamento. Então, em princípio, todo mundo tem que cumprir o regulamento, inclusive o síndico tem que cumprir o regulamento. Só que neste momento especial, onde eu valoro a situação, onde eu dou um contorno de valorização à situação do momento, eu posso muito bem relativizar a aplicação do regulamento. O que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso muito bem estabelecer horários diferentes, né? Nós estamos vivendo um momento, né, como todo mundo sabe, onde as pessoas, como aqui eu falei, estão trabalhando em casa, na sua maioria, estão estudando em casa, na sua maioria. Jovens estudando, né? Pessoas trabalhando em casa. Então, a realização de obras, mesmo que urgentes, podem prejudicar o sossego, a tranquilidade que essas pessoas hoje precisam para poder trabalhar e para poder estudar. Uma situação especial, uma situação anômala, né? Uma situação não pensada até então, né? Não projetada até então para acontecer, mas está acontecendo. Então as pessoas precisam de um respeito, precisam ter o seu sossego, a sua tranquilidade preservadas na medida do possível. Então, mesmo diante de uma realização de uma obra necessária, o síndico ele pode determinar, olha, em que pese o regulamento interno definir horário e dias para a realização dessa obra, dessa vez nós vamos fazer um horário diferente, né? Essa obra não vai ser feita de segunda a sexta, ela vai ser feita, admitamos, segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana, e o horário vai ter que ser mais curto, né? Em vez de 9 da manhã até 17 horas, vamos fazer um horário mais curto para que a perturbação não se propague durante todo um dia. Então o síndico ele pode muito bem relativizar, ele pode baixar um ato discricionário que vá até de encontro ao regulamento, mas numa situação especial ele vai e determina que horário e que dias serão convenientes para a realização dessa obra. É importante que o síndico faça isso. E é importante também que ele acompanhe essa obra, né? Para quê? Para evitar que um condômino aproveite da situação e até promova, já que já tem prestador de serviço ali no apartamento, promova obras que não são necessárias, né? Infelizmente, tem pessoas que têm um talento criativo enorme e nesse momento acabam se aproveitando de situações para se auto-beneficiar. Então, já que está fazendo uma obra necessária no apartamento, esta sim autorizado, aproveito o operário, aproveito o profissional para realizar outras obras no meu imóvel que não são necessárias e prolongo o tempo de convivência com essas obras no apartamento. Então, por isso que o síndico tem que ficar supervisionando ele ou através de algum preposto que ele envie, mas supervisionando essa obra para que ela tenha um contorno de sinceridade e fique adstrita apenas às obras que são consideradas necessárias, né? Uma outra situação é mudanças no apartamento, né? Pessoas que querem se mudar, pessoas que precisam sair do prédio ou entrar no prédio, né? E precisam mudar. Se pode o síndico proibir as mudanças nos apartamentos? Marcelo, esse ato discricionário tem validade? Você consegue me dar, Marcelo, uma ferramenta jurídica para que eu possa ter garantia ou garantias de proibir mudanças nos apartamentos? Aí, nesse momento, eu vejo dificuldades, né? Analisando, estudando todo o ordenamento jurídico que nós temos, não há, nesse momento, um instrumento que possa consolidar a proibição de mudanças. Eu falo isso por quê? Porque o artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que trata dos direitos fundamentais da pessoa, os direitos fundamentais do homem brasileiro, homem, mulher brasileiros, um desses direitos fundamentais, o direito à moradia. Esse direito à moradia é um direito soberano, né? Dentro da escala hierárquica das normas, das fontes,
é um direito soberano, direito à moradia, assim como direito ao trabalho, assim como direito à honra, assim como direitos personalíssimos, né, o direito à vida, são direitos fundamentais esculpidos, direito à família, né, direitos fundamentais esculpidos na legislação, na Constituição Federal, na nossa Carta Magna. Então, se a pessoa tem direito à moradia, eu não posso impedir que essa pessoa entre no apartamento. Eu não posso pedir que uma mudança aconteça para que eu possa residir no imóvel e ter a minha nova moradia. Eu não tenho como, né? Porque esse direito ele está acima de todos os demais direitos do ordenamento jurídico brasileiro por ser direito fundamental. Então, nesse momento, não tem como proibir realmente que mudanças aconteçam, seja para sair do prédio ou para entrar no prédio sob pena de violar uma fonte soberana e pétrea da nossa Constituição. Aí, neste momento, volto àquela recomendação das obras. Mesmo que eu não consiga ter instrumentos para proibir mudanças, eu posso muito bem relativizar o regulamento dessas mudanças, né? Eu posso estabelecer horários diferentes para essa mudança nesse momento, eu posso estabelecer dias diferentes para essa mudança, para essas mudanças nesse momento, e eu posso impor ao morador que está se mudando, entrando ou saindo do prédio, que ele se responsabilize pela higienização, que seja dele a responsabilidade por toda a higienização das áreas comuns que vão ser objeto do trânsito durante essa mudança. Então ele pode, eu construo um documento aonde eu reduzo a termo essa responsabilidade especial do condômino pela higienização nas áreas comuns. Mas proibir mudanças, a gente não pode, sob pena de violar um direito maior, que é o direito à moradia. Uma outra situação também, que volta e meia a gente se depara com indagações e que, infelizmente, essas indagações têm crescido até por conta do avanço dessa contaminação. Marcelo, tomei ciência que um morador ele infelizmente foi acometido com o vírus da Covid-19. Isso chegou aos meus ouvidos pelo próprio morador, fiquei sabendo por terceiros que há um morador infectado. Qual é o meu papel nesse momento? Eu tenho que divulgar essa contaminação, eu tenho que divulgar a existência de um condômino contaminado para o condomínio, ou eu tenho que ficar omisso, eu não posso divulgar sob pena de violar o direito a um direito personalíssimo dessa pessoa. Vamos lá, aí nós temos dois direitos aí que acabam entrando em choque para que a gente possa concluir, né, essa nossa orientação de que o síndico realmente deve comunicar. Ele tem o dever jurídico de comunicar. O direito à intimidade é um direito realmente bastante forte, né? Todos nós temos direito à intimidade. Nossa intimidade não pode ser devassada por ninguém, né? Nós temos, né, como cidadãos brasileiros, direito realmente à privacidade, direito realmente à nossa intimidade, à preservação da nossa intimidade. Só que o síndico, pelo que diz o artigo 1348 do Código Civil, e eu falo, o que está no artigo, inciso 3 do artigo 1348 do Código Civil, diz que o síndico tem um dever, tem a atribuição de comunicar à Assembleia medidas judiciais ou administrativas de interesse do condomínio. O síndico tem um dever, está lá no inciso 3 do artigo 1348 do Código Civil, ele tem um dever de comunicar à Assembleia qualquer ato, qualquer medida, qualquer conduta administrativa ou judicial de interesse do condomínio. Eu sempre interpretei esse dispositivo não de forma restritiva, eu sempre interpretei esse dispositivo de forma extensiva. O que é isso? A lei fala que o síndico tem que comunicar à Assembleia qualquer procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Mas, se a gente for interpretar de forma restritiva, ele tem que convocar a Assembleia para toda vez que ele se deparar com uma situação, com um procedimento que é de interesse de todos. Eu sempre interpretei isso como de forma extensiva, né? O síndico ele pode muito bem atender esse mandamento legal emitindo comunicados, né? Não precisa convocar assembleias. O síndico emitindo comunicados, dando ciência de um procedimento administrativo ou até judicial de interesse do condomínio, ele está atendendo o que diz a lei, né? Então, desde o momento que ele
toma ciência que há um morador acometido com a Covid-19, ele tem um dever jurídico de comunicar, porque a lei dá a ele esse dever jurídico, né? A lei dele impõe esse dever jurídico de comunicar um procedimento administrativo de interesse de todos, né? De interesse de todos. Então, o dever jurídico do síndico. Então, ele deve fazer isso. Agora, nesta comunicação, ele tem que ser cauteloso na redação. É importante um assessoramento nessa redação, para que essa redação tenha uma cautela, né, redacional, para justamente não violar o direito à intimidade, não violar o outro direito, que é o direito da personalidade da pessoa, da privacidade da pessoa. Então, no comunicado, o síndico vai informar que, infelizmente, existe um morador contaminado, não vai divulgar quem é esse morador, ele não vai revelar o nome desse morador, nem o apartamento desse morador, nem a unidade habitacional desse morador, apenas vai comunicar e pedindo para que os condôminos, em razão dessa situação, redobrem as atenções, né, de higienização, redobrem as atenções de limpeza na circulação das áreas comuns, em virtude de ter um morador contaminado. E que também na mesma redação, que o síndico, a administração do condomínio deve dar condolências à família, a administração deve se colocar à disposição da família para qualquer ajuda que se faça necessária, e que a administração também apresenta ali toda a torcida para que esse morador logo se restabeleça, para que essa doença seja rapidamente debelada e que esse morador recupere rapidamente a sua saúde. Feito isso, o síndico atende os dois pilares, né? Atende os dois contrapontos desse tipo de situação, cumprindo o seu dever jurídico de comunicar e, ao mesmo tempo, sendo desvelado ao prestigiar, né, o direito à intimidade, o direito à privacidade. Mas que ele deve comunicar, realmente ele deve comunicar. Uma outra situação também que tem sido objeto de debate, hoje até eu debati em razão desse novo tema que eu trago para vocês, é a realização de assembleias. Em razão de todas essas recomendações, né, da OMS e também das autoridades públicas brasileiras, as reuniões elas estão suspensas, né? Estão suspensas reuniões no Congresso Nacional, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, enfim, em todos os ambientes onde as pessoas se reuniam gregariamente para decidir, essas reuniões estão todas elas suspensas. E vocês sabem, têm acompanhado isso através da grande mídia, elas têm acontecido de forma virtual, através de vídeos, conferências, etc. e tal. E isso, evidentemente, se irradiou para os condomínios, né? Os condomínios, eles realizam assembleias, né, para decidir várias, né, normas, decidir vários projetos, né, eleições de síndicos, mudanças da administração, aprovação de orçamento, aprovação de obras, etc. e tal, nas chamadas assembleias condominiais. Só que elas estão suspensas hoje, né? Então, a recomendação é de não realização de assembleias presenciais, né? Essa é a grande recomendação para evitar a aglomeração, que é hoje, né, o nosso comportamento primário, né, no sentido de frear o avanço do novo coronavírus. Nosso comportamento primário hoje é evitar realmente aglomerações. Só que tem síndicos com mandatos vencidos, né? Eleições de síndico que já deveriam ter acontecido e não aconteceram, né? E os síndicos estão sem os seus mandatos, né? O mandato formal do síndico expirou, o mandato formal do síndico terminou. E aí, Marcelo, o que eu faço, né? Quem eu sou? Né? Eu continuo como síndico desse condomínio, né? Uma vez que meu mandato terminou em março, né? Em fevereiro, né? Ou agora no mês de abril, né? Como que figura essa que eu sou? Vamos lá. O Código Civil, ele fala lá no artigo 861 do Código Civil, ele trata da figura do gestor de negócios. Quem é o gestor de negócios? Gestor de negócios é aquela pessoa que, mesmo despida de um mandato formal, mesmo despida de uma autorização expressa, ela pratica atos em favor do patrimônio alheio. Ela pratica atos, ações para proteger alguém, para proteger o patrimônio de alguém, mesmo que não tenha mandato para tal.
Dá um exemplo, Marcelo, para eu tentar entender essa figura do mundo jurídico. Admitamos que eu estou aqui na minha residência, né, trabalhando hoje aqui em home office. Admitamos que o meu vizinho está viajando, né, não está aqui, está fora, e está acontecendo ali um princípio de incêndio. Ele viajou e deixou ali o fogão aceso, uma panela acesa. Eu estou sentindo aqui o odor de fumaça, né, o odor forte de fumaça, estou sentindo. Eu vou abrir a porta dele, eu vou arrombar a porta dele, né, para tentar ver o que está acontecendo e desligar esse fogão. Eu não tenho autorização para isso, né? Eu não tenho autorização para invadir o domicílio dele, eu não tenho autorização para arrombar a porta do cidadão, entrar na propriedade dele, mas mesmo despido dessa autorização, eu estou praticando um ato em proteção ao patrimônio dele. Então, eu vou estar protegido pela lei, né, pelo que diz o artigo 861 do Código Civil. Você é um gestor de negócios, né? É lógico que eu não posso me aproveitar para furtar nada do ambiente dele, lógico, né? Mas o ato que eu pratiquei probo, o ato que eu pratiquei altruística e de responsabilidade me dá amparo na lei, pelo que diz o artigo 861 do Código Civil. Eu estou sendo um gestor de negócio, mesmo despido, não tenho procuração dele para fazer isso, mas estou fazendo isso em proteção ao patrimônio alheio. E o artigo 1324 do Código Civil, que é o que trata do condomínio natural, né, não do condomínio edilício, né, aquela situação em que a pessoa, existem 3 ou 4 pessoas proprietárias de um mesmo imóvel, né, então eles têm um imóvel em condomínio, né, então é um condomínio de um imóvel, né, onde 3 pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Quem é que representa esse condomínio, né? Aí diz lá do artigo 324 do Código Civil, informa que caso alguém pratique ato de representação desse condomínio sem oposição dos demais, presume-se que ele é o representante comum desse condomínio. Então, o síndico, despido de mandato nesse momento, mas continuando praticando os atos em defesa dos condôminos, celebrando contratos, pagando seus funcionários, pagando as obrigações, pagando as manutenções do condomínio, ou seja, não deixando que o condomínio entre num colapso, não deixando que o condomínio deixe de funcionar, principalmente num momento tão especial como esse, mesmo que ele não tenha mais um mandato, mesmo que o mandato tenha terminado por conta do término da data da eleição, né, que ele deveria renovar o seu mandato, ele é um gestor de negócio, ele é o representante comum dos condôminos praticando atos em defesa desses condôminos. Por isso, e aí, no caso, a gente consolida, né, essa situação jurídica do síndico e não resta a menor dúvida que ele efetivamente continua sendo o representante dos condôminos, mesmo despido de mandato. Inclusive, até para consolidar isso que eu estou falando para vocês, os bancos, as instituições bancárias, financeiras, já emitiram portarias consolidando que os síndicos, aqueles que possuem conta própria, né, aqueles que possuem contas de aplicação financeira, eles podem permanecer gerindo suas contas, né, assinando cheques, movimentando as contas, mesmo com mandatos vencidos, desde que apresentem lá uma declaração nesse sentido. Os bancos estão reconhecendo a legitimidade dos síndicos de continuarem representando, né, os condomínios nessas contas bancárias, sabendo que as assembleias presenciais não estão acontecendo. E uma outra instituição que reconheceu esse tipo de situação foi o ITI, que é o Instituto de Tecnologia da Informação, que cuida dos parâmetros para certificação digital no Brasil, né? A gente sabe que todo condomínio hoje tem que ter uma certificação digital. No ITI, ele rapidamente, até a ABAD, né, ela foi ativista nesse sentido, né? Para quem não sabe, eu sou um dos diretores da ABAD já há alguns anos, né? Então participei ativamente desse movimento abadiano, no sentido de o ITI editou uma norma estabelecendo que é possível a renovação das certificações digitais pelos síndicos, mesmo com mandatos vencidos, em virtude dessa dificuldade, dessa recomendação de não realização das assembleias presenciais. Então, o ITI está reconhecendo, o síndico pode renovar a sua certificação digital do condomínio pelo período de 1 ano.
A única diferença que esse novo dispositivo deu, que essa norma deu, é que a certificação digital só vai poder ser válida por 1 ano, mas pode ser feita. Então, os síndicos, mesmo com mandatos vencidos, podem renovar as certificações digitais dos seus condomínios em virtude dessa norma do ITI, né? Marcelo, mas como fica aquele síndico que não quer continuar, né? O síndico não quer ficar. O mandato dele já venceu e ele não quer continuar, até porque ninguém é obrigado a continuar, né? Como é que fica essa situação, né? A Constituição republicana, a Constituição da República, diz que ninguém é obrigado a ocupar cargo que não queira. Então não dá para impor ao síndico, não dá para determinar, obrigar um síndico a permanecer no cargo quando ele não quer, né? Quando ele efetivamente não quer. E aí, o síndico não quer, ele quer renunciar, só que eu não posso eleger um novo síndico. Para eleger um síndico tem que ter uma assembleia. E como a assembleia não pode ser feita, como é que fica essa situação? Porque já chegou também esse tipo de cenário para eu tentar resolver ou dar a minha orientação jurídica nesse sentido. Como é que fica a situação do síndico que não quer continuar, né? Bem, o parágrafo 2º do artigo 1348 do Código Civil, parágrafo 2º do artigo 1348 do Código Civil, diz lá que o síndico poderá transferir para outra pessoa os poderes de representação e as funções administrativas, mediante aprovação de assembleia. Então, parágrafo 2º do artigo 348 dá amparo para que o síndico transfira para outra pessoa os poderes de representação ou as funções administrativas, mas mediante a autorização de assembleia. Então, no primeiro momento, ele tem que convocar uma assembleia para outorgar um poder de representação para alguém ou a função administrativa para alguém. Só que nesse momento de paralisação de assembleias, eu posso muito bem relativizar a interpretação desse texto legal, dando amparo que o síndico esse síndico que quer renunciar, esse síndico que não quer mais permanecer no cargo e não pode fazer uma assembleia presencial para poder fazer a transmissão do seu cargo para um outro condomínio interessado, ele pode pegar alguém da administração do condomínio, um subsíndico, um conselheiro, um membro do conselho fiscal, ele vai e transfere para essa pessoa, né, o poder de representação e a função administrativa do condomínio, mesmo que não tenha assembleia, e depois, né, que as assembleias forem liberadas, haverá a ratificação do nome dessa pessoa na assembleia próxima, né? Na próxima assembleia, na primeira assembleia, haverá a ratificação dessa pessoa ou a eleição, né, de uma outra pessoa, né? Aí a candidatura é livre, a eleição de uma outra pessoa para gerir esse condomínio. Então é um ambiente jurídico, né? É a interpretação, a orientação jurídica que a gente dá para síndicos que estejam na situação de não querer continuar no cargo. Mas, Marcelo, ok, assembleias presenciais não podem ser realizadas. Você que falou que na Alerj, que na Câmara dos Vereadores, até no próprio Congresso Nacional, né, no Supremo Tribunal Federal, né, as pessoas estão decidindo, esses órgãos, essas entidades estruturadas, essas instituições estão decidindo com base em reuniões virtuais, com base em vídeos, conferências, né? Bem, será que no meu condomínio não posso fazer uma coisa, né? Está começando a nascer, né, de uma forma cada vez mais crescente, né, o clamor de assembleias virtuais, de realização de assembleias digitais, seja lá qual for o nome que a gente for dar nesse momento. Na verdade, o advento, né, de assembleias virtuais ou assembleias digitais, essa discussão ela já entrou no seio da ordem das discussões condominiais já há mais ou menos uns 2 anos, né? Eu estudo assembleias virtuais, assembleias digitais, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu já faço estudos nesse sentido. Só que agora isso virou tema da vez, né? Para muitos condomínios que querem realizar assembleias, não querem deixar para depois, né, as decisões que o condomínio tem que tomar e querem fazer assembleias virtuais. Mas se a assembleia virtual ou a assembleia digital ela pode ser realizada, eu tenho amparo para realizar assembleias virtuais ou assembleias digitais. Nesse momento, e rapidamente, até para não cansar vocês com uma
informação que talvez possa ser um pouco mais longa, um pouco mais técnica, nós temos três correntes, né, que se debatem com relação à legitimidade de uma assembleia virtual ou uma assembleia digital. A primeira corrente, uma corrente bem conservadora, diz que a assembleia virtual só poderá acontecer, só terá legitimidade de ocorrer com a autorização da lei, né? Essa corrente bem conservadora, ela diz que o Código Civil ele ampara a forma de realização das assembleias. Então, se não há no Código Civil uma norma escrita que ampare a realização de assembleias virtuais, elas não podem acontecer aqui no Brasil, só por força de lei. Existe uma segunda corrente, essa intermediária, que diz que não, né? A lei não proíbe, a lei não fala que não pode ter assembleias virtuais. Para que a gente tenha uma ideia, o inciso 3 do artigo 1334 do Código Civil, 1334 do Código Civil, ele fala da competência das convenções. Ele diz o que tem que ter em cada convenção de condomínio aqui no Brasil. O inciso 3 diz lá que compete à convenção estabelecer o quê? A forma de convocação da Assembleia, o quórum exigido para as deliberações e a competência das Assembleias. Então, são os três pilares que devem estar numa convenção de condomínio. O quórum, a forma de convocação da Assembleia, a competência das Assembleias, ou seja, o que vai competir à Assembleia Ordinária, o que vai competir à Assembleia Extraordinária, e o quórum para as deliberações, né? O que vai ser deliberado com 2/3, por maioria absoluta, por maioria simples, com unanimidade, né? São os quórums. Então, não diz lá que é proibido a Assembleia Virtual, não está escrito isso no texto da lei, não está escrito no texto da lei. Ah, Marcelo, mas acontece que está no texto da lei, lá no artigo 1352 do Código Civil, está lá dito que a Assembleia poderá realizar em primeira convocação, desde que presentes condôminos que representem pelo menos metade mais um das frações ideais, né? É o que está no artigo 352 do Código Civil. Ora, se a lei fala que a Assembleia só pode realizar desde que presentes condôminos que representem metade das frações ideais, então o termo presença já nos remete à ideia de que a Assembleia só pode acontecer através de um ambiente presencial, né? Através da presença física das pessoas. Essa é uma outra interpretação que eu dou absolutamente conservadora, né? O termo presença ele ficou muito elasticidado no Brasil todo, né? Ele ficou muito extensivo, né? Virou um termo elástico no Brasil. Tanto é que eu posso dizer com vocês que estou batendo um papo com vocês com uma das pessoas presentes, né? Vocês, para mim, estão presentes nesse momento, mesmo que a gente não esteja tendo contatos físicos, nós estamos sim no ambiente presencial, né? Estamos numa presença aqui de reuniões. Quando o Congresso Nacional hoje está se reunindo, quando o STF hoje se reúne em videoconferência, onde estão presentes os ministros, presentes os parlamentares que vão decidir determinadas matérias. Então, o termo presença é um termo elástico que não remete necessariamente à presença física. Então, por isso, não há, né, uma proibição na lei para a realização de assembleias virtuais. Mas esse grupo intermediário entende que pelo menos tem que ter na convenção do condomínio. A convenção tem que estabelecer ali a regra para a realização da assembleia virtual. Então, eu tenho que alterar a convenção para consolidar a existência ou a formalização, a estruturação de uma assembleia virtual. E a terceira corrente, é uma corrente bem mais libertária, diz que, olha, eu não preciso de lei, eu não preciso de convenção de condomínio nenhuma, né? Já que a lei não veda, né, que se faça assembleias virtuais, e já que a convenção, também a minha convenção, não diz que é proibido realizar assembleias virtuais, eu posso muito bem, né, criar uma assembleia virtual, mas eu faço apenas com regulamento, né? Eu crio um regulamento interno do condomínio, regulamento de assembleias, onde nesse regulamento eu vou estruturar como uma assembleia virtual poderá funcionar. Eu estruturo a assembleia virtual através de um regulamento. Essa corrente, aliás, é a corrente na qual eu me filio, né? Eu acho que realmente não há proibição na lei, não há,
né, na maioria das convenções, proibição para realização de assembleias virtuais, então eu posso muito bem aprovar a assembleia virtual e a organização ou a instrumentalização da assembleia virtual através do regulamento. Só que aí eu crio uma dificuldade. Para eu fazer um regulamento, eu preciso ter uma assembleia presencial para aprovar esse regulamento da assembleia virtual. Então eu crio nesse momento um empecilho. É por isso que eu estou sendo conservador nessa hora, no sentido de não orientar que as assembleias virtuais possam acontecer, sob pena de elas serem contestadas judicialmente por aquela pessoa que não tem recursos tecnológicos ou é um alienado digital, né, por força de idade, por força até de opção mesmo. Em razão disso, ele não consegue participar. Então, ele pode muito bem ser alijado de participar de uma assembleia virtual ou digital, até porque no condomínio não teve uma discussão mais ampla com relação a isso. Então, o síndico ele não teria o poder de estabelecer como uma assembleia virtual vai acontecer. Ele teria que levar isso para uma reunião e aí sim a reunião aprovar a estrutura da assembleia virtual. Então, eu peço que nesse momento as pessoas tenham calma, não façam isso agora para evitar nulidades. Esperem, né, quando o ambiente for propício, aí sim, vamos aprovar, vamos ver qual é a forma da assembleia virtual, da assembleia digital, que ferramenta tecnológica o condomínio vai adotar, que ferramenta segura o condomínio vai engendrar para poder viabilizar a realização dessa assembleia virtual. Então esse não é o momento da gente ousar em fazer assembleias virtuais, tá? O último tema, né, até porque já passou um pouquinho da hora que eu tinha reservado para vocês, até para não cansá-los também, eu estou vendo que já tem algumas perguntas aqui sendo feitas, com relação à análise financeira do condomínio, né? Os condomínios eles estão vivendo, né, um momento importante, os síndicos estão vivendo um momento importante, que é um momento de gestão financeira. Sempre tiveram de gestão financeira, né? Os síndicos sempre tiveram o mistério de analisar diuturnamente, né, a situação financeira dos seus condomínios. E nada mais, né, ou seja, nada mais importante nesse momento, essa gestão financeira que os síndicos são obrigados a analisar. Até porque a gente sabe que a economia do Brasil, né, está entrando realmente num declínio, né, numa crise, numa recessão, por conta dessas medidas restritivas, né? Isso tem sido a briga hoje, né? Isso tem sido a discussão divisora de águas, né, para muita gente. E com o fechamento de comércios, com o fechamento de atividades, né, restrições, né, para o exercício e práticas de algumas atividades mercantis, as pessoas estão sem dinheiro, né? Muitas pessoas perderam economias, perderam receitas fixas, perderam remunerações e, em virtude disso, isso está causando um reflexo, né, no cumprimento das obrigações dessas pessoas. E uma dessas obrigações é o quê? É pagar a cota condominial. Então, nós já percebemos um aumento importante da inadimplência no mês de abril. Vamos observar agora como vai acontecer, o que vai acontecer no mês de maio, né? Ou seja, os principais vencimentos, dia 5, dia 10, amanhã vai ser um dia importante de análise disso, né? Que a gente vai saber só no dia 6, aí depois no dia 10, né? Mas a gente já percebeu o aumento, o setor já mediu um aumento aí em torno de 40% da inadimplência, ou seja, um aumento bem significativo da inadimplência. A gente não sabe como é que vai acontecer o mês de maio. E aí os síndicos eles têm todo o mistério de analisar o seu caixa de uma forma muito mais cuidadosa, cautelosa, minudente, como eles já tinham no passado. E uma indagação que tem surgido para os síndicos é o que fazer com a cota condominial nesse momento, né? Então, problema número 1, Marcelo, fui demandado por um grupo de condôminos, meu condomínio tem recursos financeiros bem tranquilos, né? Bem seguros, consegui fazer um caixa, superávit muito grande no meu condomínio, eu consigo administrar pelo menos um mês sem arrecadação. Eu posso não cobrar a cota condominial em determinado mês ou dar um desconto grande na cota condominial em determinado mês para ajudar os condôminos nesse momento especial, onde as pessoas, na sua maioria, perderam receitas e perderam economias? Minha resposta é que sim. O síndico ele não pode aumentar a cota condominial. O síndico só pode aumentar a cota condominial com autorização de assembleia, né?
mesmo que o síndico esteja com um orçamento defasado, ele não pode aumentar a cota condominial ao seu alvedrio, ao seu talante. Ele tem que convocar uma assembleia para isso. Agora, desde o momento que eu me deparo com um caixa que me permita até não ratear um determinado mês para ajudar os condôminos, eu tenho amparo legal. Qual é o amparo legal? O síndico está adstrito, ou seja, ele está obrigado a cumprir o orçamento aprovado em assembleia, né? Essa é a obrigação primária do síndico quando ele lida com as finanças. Ele tem a obrigação de cumprir o orçamento aprovado em assembleia, ou seja, a obrigação de cumprir o orçamento para pagar empregados, para pagar a conta de água, a conta de luz, os contratos com prestadores de serviços, contratos de conservação, enfim, os encargos da folha de pagamento. O síndico é obrigado a cumprir o orçamento aprovado em assembleia e pagar essas obrigações. Não pode fugir dessa responsabilidade administrativa e jurídica. Então, se ele tem caixa para isso, se ele consegue pagar essas obrigações, mesmo deixando de pagar, mesmo deixando de arrecadar a cota condominial em determinado mês, dando desconto, ele não está descumprindo a lei. Ele não descumpre a lei, ele continua cumprindo com o seu dever jurídico de pagar o orçamento, de cumprir o orçamento, só que neste momento ele arrecada menos na segurança que ele tem de que ele mesmo com essa arrecadação menor, ele vai conseguir cumprir com a sua obrigação de pagar as despesas orçamentárias. Então ele teria amparo para dar um desconto coletivo ou até em determinado mês não cobrar a cota condominial, coisa que já aconteceu em alguns condomínios, né? Alguns condomínios da ML, alguns síndicos nessa situação de boa situação financeira tomaram essas decisões e a gente entendeu que eram decisões corretas e com o amparo na lei. A outra situação, para a gente fechar, é o condômino que não consegue pagar a sua cota condominial, né? Com desconto ou não desconto, né? Condomínio que não tem possibilidade de dar um desconto para a cota condominial, o condomínio não consegue pagar a cota condominial e procura o síndico para que o síndico abone multas, abone encargos, não cobre juros, não cobre atualização monetária, enfim. Esse condomínio pague numa outra data, né? Não na data aprazada de vencimento, pague a cota condominial numa outra data, sem os encargos moratórios. O síndico ele pode anistiar esses encargos moratórios, ele pode dar essa autorização para retirar do condomínio o dever de pagar as multas e encargos moratórios? No primeiro momento, não. A lei, lá, o inciso 4 do artigo, o inciso 6, né, desculpa, o inciso 6 do artigo 1348 do Código Civil, diz que é dever do síndico cobrar a multa dos condôminos, né? Efetuar a cobrança das cotas condominiais e cobrar as multas devidas. Então, síndico nenhum tem o poder de liberar a multa, de liberar condomínio nenhum de encargos moratórios. E a gente não consegue fazer uma interpretação sistemática para dar ao síndico um ato discricionário desse momento. Não podemos fazer isso, né? Porque a lei fala que o síndico é obrigado a cobrar os condôminos e cobrar as multas devidas. Nesse momento eu tenho dado a seguinte recomendação, que é um momento especial. Então a gente tem que ter criatividade um pouco jurídica para poder dar uma orientação que nos parece uma orientação socialmente correta, socialmente defensável nesse momento. Qual é? Olha, o síndico diante de uma parcela de condôminos com dificuldade de pagar na data do vencimento e que procura um síndico para pagar depois sem a multa, o síndico dá a seguinte mensagem para esse condômino: olha, eu não posso fazer isso, mas farei isso a título precário, a título provisório. Então você vai pagar a sua cota condominial, mesmo que ela tenha vencido dia 10, vai pagar aqui dia 20, dia 25, sem a multa. Eu não vou lhe cobrar a multa, mas nós vamos ver um termo aqui, onde você toma ciência que essa minha decisão é uma decisão provisória, uma decisão a título precário. Por quê? Assim que for possível a realização de assembleias, assim que for possível os encontros assembleares, eu vou levar para os condôminos na assembleia específica, né, todos os encargos moratórios que eu deixei de cobrar das pessoas a título precário, para que a assembleia ratifique esse ato, né? A Assembleia ratificando o ato, dizendo, síndico, isso foi correto, ok,
os condôminos pagaram sem a multa e nós aqui estamos ratificando, confirmando essa sua atitude, ok. Mas se a Assembleia nos surpreender, né, e dizer que não, nós não aceitamos isso, todo mundo tem que pagar no prazo, e se não conseguiu pagar, tem que cobrar as multas, esses encargos moratórios desse condômino ou desses condôminos que deixaram de pagar poderão ser cobrados futuramente. Então, o condômino tem ciência de que esse ato liberatório do síndico ele é a título precário e que ele pode muito bem ser cobrado amanhã dessa cota, dessas multas, através de uma imposição de assembleia. Tá? Então, é a recomendação que a gente dá também nesse momento de análise financeira do caixa do condomínio. Bem, meus senhores, minhas senhoras, né, esse era o bate-papo que a gente queria apresentar para vocês. Lógico que foram vários temas, a gente escorreu aqui de uma forma um pouco mais acelerada para aproveitar o tempo e não deixar que as situações que a gente destacou como mais importantes fossem aqui abordadas. Temos algumas perguntas que eu vou aqui responder. Para quem quiser ainda fazer perguntas aqui, será um prazer estar aqui para responder. Eu agradeço realmente a atenção de todos, o carinho de quem ficou até esse momento, né, os heróis e heroínas que ficaram até o momento me escutando. E a gente se vê em breve, né, numa outra apresentação nossa digital, ou, né, se Deus quiser, e essa é a minha vontade, até porque eu adoro atender, né, no encontro presencial, né, se Deus quiser, para a gente se abraçar e para a gente se, de novo, congratular, que é muito importante nesse momento. Né? Então, muito obrigado a todos os síndicos que estão aqui presentes, estiveram aqui presentes, síndico da ML ou não, né? Aqueles que não são da ML, obrigado pela participação. A ML está aqui de portas abertas para vocês, para que vocês possam conhecer a nossa empresa, e foi um grande prazer estar batendo esse papo com vocês, tá bom? Agora vamos aqui às perguntas, não são muitas, deixa eu tentar organizar aqui as primeiras perguntas que foram feitas, né? Vamos lá. Quem perguntou primeiro foi o Vinícius Guerra. Hoje o porteiro do meu prédio interfonou dizendo que a síndica irá multar o morador que não usar máscara dentro do prédio. Eu achei abusivo. E realmente né? A recomendação de usar máscaras é uma recomendação dada pela autoridade pública, né? Então, a autoridade pública ela fala que o uso das máscaras ela passou a ser obrigatório no ambiente público. Aí a gente fala do síndico no ambiente interno dele, né? na vida interna que ele gere. Ele pode muito bem, né? Proibir o uso de máscaras na circulação interna do condomínio, não no apartamento da pessoa, mas acompanhando esse decreto municipal que exige o uso de máscaras no ambiente público, o síndico, como gestor de um ambiente público, e aí novamente a gente vai, né, ao que diz o inciso 2 do artigo 348, ele pode baixar a norma que no trânsito do ambiente público condominial seja obrigatório usar a máscara, acompanhando aquilo que está disposto agora pelo decreto municipal. Antes o síndico não podia fazer isso porque não tinha uma lei municipal pronta para isso. Agora, já que há um dispositivo municipal exigindo o uso de máscara no ambiente público condominial, ele acompanha isso, ele pratica o ato discricionário em virtude do inciso 2 do artigo 348 e impõe o uso da máscara. Agora, no ambiente privado, né, aí seria um ato arbitrariedade, um ato arbitrário, mas no ambiente público condominial, ele pode muito bem baixar essa norma, não há problema nenhum. Né? Vamos lá, essa aula vai ficar disponível para consulta? Sim, a gente está gravando aqui, a gente vai gravar aqui essa aula e ela vai ficar disponível para vocês sim, tá? Essa foi a indagação que foi feita. Deixa eu ver outra indagação. Em relação a mudanças, tem uma moradora aqui que vendeu seu imóvel e tem direito e quer deixar o imóvel para o novo morador fazer as obras, desde que mudanças são iguais às obras. O que eu falei, mudança é complicado de proibir, Fernanda, porque mudança a gente está violando o direito à moradia, como eu falei, né? Então aí a gente fica com um instrumento jurídico um pouco mais fragilizado para impedir que as mudanças sejam feitas.
A orientação que eu dei é que a gente crie um regulamento agora, né, especial para as mudanças nesse momento anômalo, diferenciado que nós estamos vivendo, né? Aí o síndico dita regras diferentes para que essa mudança aconteça de forma a minimizar e mitigar, né, os transtornos causados por essa mudança, principalmente no aspecto de barulho e no aspecto de higienização. Agora, proibir a mudança, eu estaria aí violando uma norma maior, que é o direito à moradia, e aí a pessoa pode muito bem invocar um dano que o condomínio poderá se responsabilizar em reparar esse prejuízo à pessoa. Então, não me parece ser uma medida defensável juridicamente. Tá? Quem pergunta agora aqui, Alzira Reis. Por conta de um vazamento em tubulação de água no condomínio, um apartamento foi inundado e o proprietário quer que a pintura seja feita agora, pois quer colocar à venda. Seria uma obra urgente? Não é uma obra urgente, né? Não é uma obra urgente. A obra urgente era reparar o vazamento, né? Essa sim, obra urgente. Perfeito. Tinha que ser executada. Agora, pintar o apartamento da pessoa aí é uma obra mais de viés estético. A pessoa pode muito bem conviver com o seu apartamento sem estar pintado, né? Então, entendo eu que é uma obra não urgente, que pode ser muito bem postergada para o momento oportuno, mais oportuno, quando a gente realmente diminuir, né, todas essas orientações de isolamento e de restrições que a gente está vivendo. Então, a orientação é de não realizar essa obra de pintura nesse momento. Tá? Outro que é o que interessou já foi esclarecido. Se o síndico for questionado, quem pergunta é Maria Ireni, se o síndico for questionado por muitos sobre a identidade do condômino doente, deve ele atender? Não. O síndico não deve atender. Não como síndico, se ele como pessoa, talvez ele possa falar, né? Mas como entidade síndico, ele dar publicidade ao nome da pessoa que está doente, ele pode estar violando um direito à intimidade, realmente que é um direito importante consagrado, né? Ele como pessoa, né? Talvez sim, como a gente comenta, né? Com um ou outro, tem um familiar doente, que a gente vai e fala, né? Fulano está doente, Beltrano está doente, fulano está com suspeita, fulano não, isso tudo bem. Agora, como entidade síndico, não. Ele não tem essa obrigação jurídica de informar o nome da pessoa que foi acometida pela Covid-19, tá? Marcelo Leibel, gostaria de saber da carga horária do empregado em tempos de pandemia. Marcelo, não é um assunto que a gente tratou aqui, mas não tem problema nenhum, né? Carga horária do empregado, o condomínio ele fica adstrito à sua carga horária da forma como é tradicional, né? Não houve nenhuma alteração com relação ao carga horária dos funcionários, continuam sendo executadas de acordo com o planejamento de horário do condomínio. Só que, né, Marcelo, estamos diante de uma situação anômala, assim como todas as atividades, né? Se no seu condomínio houver pessoas enquadradas no grupo de risco, são com as pessoas mais idosas, né? São com as pessoas idosas que têm alguma anomalia, né? Que a OMS recomenda que fiquem em casa, que fiquem mais isoladas ainda do que as demais. Isso tudo é uma recomendação para que as pessoas sejam afastadas, né? E também, né, como o condomínio, por vezes, pode estar tendo que tomar medidas de economia, então possa até ser conveniente reduzir um pouco o horário da portaria para diminuir um pouco o ônus, né, o custo desse tipo de despesa no orçamento do prédio. Aí, Marcelo e demais, né, aí seria objeto de um outro encontro que a gente vai marcar com vocês aqui. O condomínio pode muito bem adotar a medida lá, uma das normas, na medida provisória 936, né, que foi sancionada pelo governo do estado, que foi, aliás, executada pelo governo federal, não estadual, governo federal, estabelecendo a redução da jornada de trabalho e automaticamente a redução de salário, e também das pessoas que são idosas,
a suspensão temporária do contrato de trabalho, né? São duas medidas que podem ser realizadas, né, com uma assessoria nesse sentido, para que você possa, de repente, diminuir o contingente de pessoas no seu condomínio e afastar de forma legítima aquelas pessoas que estão enquadradas no chamado grupo de risco. Ok? Vamos lá. Aqui são elogios que eu não vou falar para vocês, né? Vamos lá. Quem pergunta é Gilvan Lima. Tudo bom, Gilvan? No condomínio temos várias crianças com idade até 7 anos e alguns pais estão descendo ao play em horários alternados para que as crianças possam, como dizem, gastar um pouco de energia. Posso permitir? É difícil, né? Uma situação como essa, isso está crescendo demais, como eu falei, a ansiedade está batendo na porta, está batendo no psique humano, as pessoas estão ansiosas, querem sair, querem ganhar ares, a gente está vendo aí aumento na movimentação na rua, né? Isso está acontecendo no Rio, em São Paulo, enfim. Então, lógico que ia acontecer no condomínio, né? Aquilo, né, aquelas medidas engessadas estão começando já a quebrar. Mas a recomendação primária que nós damos é de não permitir, né? É de fechar realmente o play, porque amanhã acontece um precedente, abre-se um precedente, as pessoas possam estar contaminadas e aí a gente perde totalmente o controle. Se ficar muito difícil a situação de fechar, o que a gente pode estabelecer são horários, né, que alguns condomínios estão fazendo. Olha, então, cada pai, né, cada família vai ter direito a utilizar o play durante 1 hora ou meia hora, digamos assim. Utiliza, vai, higieniza, e aí a próxima família, durante 1 hora ou meia hora, de acordo com o horário que foi estabelecido, né? É um meio que se tem de certa forma, atender um pouco, relativizar um pouco essa ansiedade, né, que está nos acometendo e não, né, cometer o risco de praticar uma aglomeração de pessoas, quebrando toda a recomendação que é dada. Então, isso talvez possa ser uma medida que possa ser tomada, mas tem que ser muito bem supervisionada, né? Aí eu estou chamando para mim, síndico, uma responsabilidade, junto com meus porteiros, junto com os empregados, de fiscalizar o correto uso dessa nova norma, que é utilizar esses espaços com horário fixo, né, e para apenas um grupo de pessoas, que é aquele grupo familiar, e não com aglomeração. Se o seu condomínio conseguir fazer essa gestão, conseguir fazer essa supervisão, ok, né? Mas caso você aquilate que vai ter dificuldade de fazer isso, dificuldade de gerir isso, o melhor é manter as áreas fechadas, né? Quem pergunta é Margarete, boa noite, como fica o prazo da autovistoria, data pela prefeitura? Nós retomamos com a obra, uma vez que não está fazendo barulho, e reduzimos o horário dos colaboradores. Eu fiz indagação, Margarete, para a prefeitura, eu até fui dos convocados, né, pela prefeitura na gestão anterior, na gestão do Eduardo Paes, a ajudar a prefeitura na regulamentação do decreto da autovistoria. Então, em razão desses meus contatos, eu fiz várias reuniões na Secretaria Municipal de Urbanismo na época, isso em 2013, eu tive alguns contatos, né, com algumas pessoas da prefeitura, fiz algumas, não amizades, né, mas pelo menos passei a ter uma porta aberta para conversar com o time que cuida da autovistoria na prefeitura. E a informação que eu obtive é que eles não vão fazer fiscalização nesse momento, que as fiscalizações estão suspensas nesse momento, até as multas estão suspensas, porque eles sabem que os condomínios estão num processo de paralisação de obras, então fica difícil atender o que diz o laudo de autovistoria. Então a tranquilidade que eu lhe dou e dou para os demais que estão aqui ouvindo é que nesse momento a prefeitura suspendeu qualquer procedimento intimidatório para o cumprimento da autovistoria, tá? Agora, quando tudo voltar, aí a recomendação que realmente as suas obras sejam feitas. Mas hoje não há nenhum risco, pelo menos essa informação que eu obtive, não há nenhum risco do seu condomínio ser multado por não realizar as obras neste momento, tá? Giovana pergunta, em complemento àquela pergunta dele, fico atento a qualquer aglomeração de crianças. Perfeito, ficar atento a qualquer aglomeração de crianças, da mesma forma, né? Alzira pergunta, há obrigação de afastar os funcionários do grupo de risco? Não há obrigação, né,
de afastar o funcionário do grupo de risco. Essa obrigação não existe, né? Há uma orientação, né? Há uma orientação. Já tem condomínios que o síndico quis afastar o empregado não quis ser afastado, né? Não quero, né? Eu quero trabalhar, né? Eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu quero sair de casa, eu quero trabalhar, mesmo com 60, 70 anos de idade, já quero trabalhar. Aí, nesse momento, eu peço, né, e a gente assessora a vocês nesse sentido, de assinar um termo de responsabilidade, de aderência, na qual uma declaração, na qual o empregado declara que, mesmo tendo sido recomendado pelo síndico a ficar em casa, mesmo tendo sido recomendado pelo síndico a não trabalhar, ficar afastado, ele, né, não quis, né, quer continuar trabalhando, então ele assina uma eventual responsabilidade, caso venha, infelizmente, a gente espera que não, torce para que não, venha a ser acometido com o vírus desse novo coronavírus. Tá? Então ele assume, através de um ato declaratório, uma responsabilidade sobre esse desejo dele de continuar trabalhando. Tá? Mas obrigação não tem, né? A obrigação jurídica de afastar ainda não tem, tá bom? Gente, então essa foi a última pergunta que a gente viu aqui no nosso chat. Novamente renovo o meu boa noite para todos, né? Renovo aqui o meu prazer de ter batido esse papo com vocês, né? Renovo meus agradecimentos, principalmente em nome da ML, pelo carinho de quem ficou aqui assistindo. E, enfim, a gente está à disposição ainda para assessorar vocês no que for preciso, tá? As eventuais perguntas, estão surgindo aqui outras perguntas aqui, que a gente não respondeu agora. Eu vou pedir para o Alex, que é o nosso gerente comercial de marketing, ele vai selecionar essas perguntas, ele tem o e-mail de vocês e eu respondo por e-mail para vocês, tá bom? Porque para a gente não cansar, já são 19 horas, para a gente não cansar os demais que estão aqui ouvindo. Então, grande prazer, gente. A ML está de portas abertas para vocês. Estamos juntos nesse momento de pandemia e juntos sairemos mais forte disso, não tenho certeza, eu tenho certeza absoluta disso. É um momento importante, mas que é um momento de fortalecimento, né? E a gente está tomando uma grande vitamina para sair mais forte nesse momento, para sairmos seres humanos mais fortes, mais conscientes, né? Da nosso papel na sociedade e no mundo que vivemos, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se e boa noite.